conversar um pouco, é um bate-papo, você trazendo a experiência sua profissional de tantos anos na área oncológica. Estamos mais ou menos aí nos 20 anos de carreira oncológica, né. A gente, meio que pula essa parte, mas é importante trazer para as pessoas entenderem a nossa experiência e o quanto a gente pode ajudar justamente a população que precisa de informações como a que nós vamos trazer aqui. As principais informações que são super relevantes para as pessoas é entenderem a importância da higiene das mãos, por exemplo, principalmente num cenário onde os pacientes vão cuidar, certo? Os cuidados domiciliares, os cuidados no hospital, o quanto é importante que a gente tenha consciência sobre esse tema que é tão relevante, mas tão pouco divulgado para a população. Sim, é muito divulgado para as pessoas dentro do cenário hospitalar, dos profissionais, né, da equipe de enfermagem, dos médicos e da equipe multiprofissional. Outra coisa que traz bastante dúvida é sobre o catéter central, que na verdade ontem, inclusive, foi muito divulgado nas redes sociais, com a Val Marchiori, que começou o tratamento oncológico e falou da importância do implante do catéter Protocate. Eu vou trazer também outras possibilidades de catéteres e a diferença entre eles, e se é realmente necessário colocar um catéter, ou se pode simplesmente fazer a infusão da quimioterapia pelas veias, e quais são os melhores cuidados com os acessos. Essa é uma dúvida, é um tema que traz bastante polêmica, mas nós trazemos também a segurança de protocolos internacionais, já que nós falamos de segurança dos pacientes, não é mesmo? Outro assunto é o cuidado realmente com esse catéter e as dicas do dia a dia. Além disso, eu vou apresentar o Navegando contra o Câncer, na qual nós vamos mencionar aí, uma pincelada dos conteúdos que já estão gravados e a gente tem essa novidade para vocês também. Rodrigo, pode se apresentar. Desculpa, eu fui apresentando e falando, mas eu gostaria que agora você desse uma palavrinha sobre a sua experiência, né, e a sua eu sei que você é super empolgado quando a gente fala do tema oncologia e principalmente do nosso projeto Navegando contra o Câncer. Olá, boa noite, Daniele. Boa noite a todos que nos acompanham aí. Eu sei que tem gente nos acompanhando até fora do estado aí pelo Brasil, viu? Boa noite. Tô falando da minha mãe lá de Goiânia que deve estar acompanhando aí. É um prazer estar aqui, é uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar informações que são relevantes, né, para o processo de tratamento, no momento de diagnóstico, às vezes, difícil. E como a Daniele falou, nós estamos aí com 18 anos de caminhada em oncologia, nós já passamos por diversos setores aí, na maioria deles voltado para oncologia, né, eu tenho aí uma caminhada em medicina nuclear, PET scan, ressonância e tomo, quimioterapia e rádio, unidades de internação, né, então nós acompanhamos aí, em vários momentos e várias situações, né, no paciente oncológico e nessa jornada que é difícil, né, esse tema que nós estamos tratando hoje sobre, acesso venoso, a gente sabe que o decorrer do tratamento deixa uma maior dificuldade no acesso venoso, então, é um tema muito importante para você que está em fase de tratamento e que nós possamos esclarecer algumas dúvidas, né, e talvez até jogar luz, né, em situações de dúvidas como nós temos, né, acompanhado aí nesses dias, né, Daniela? A gente tem acompanhado algumas pessoas com muitas dúvidas e que a gente possa aqui contribuir para que essas dúvidas sejam sanadas de alguma maneira, a gente possa ajudar você que está passando aí nesse momento a ter um conforto maior, né. Essa é a verdade, a gente sabe que não é fácil,
mas um conforto maior é muito importante nesse momento, né. Então, vamos lá. Exatamente, exatamente. Conforto e informação sempre baseada em ciência. E aqui nós vamos começar. O primeiro tema, na verdade, será sobre a higiene das mãos. Todo paciente oncológico e hematológico necessita desse conhecimento, que é o principal tema que previne infecções. Nós sabemos a necessidade que todos os pacientes têm, justamente nesse sentido. Por quê? Porque as células de defesa do organismo, diante do tratamento oncológico, elas podem ter uma queda. Tendo uma queda das células de defesa, no hemograma, né, que nós conseguimos avaliar, no exame de sangue simples, nós já conseguimos avaliar a quantidade, por exemplo, de leucócitos e de neutrófilos, da parte da série branca do sangue. Essa parte é bastante afetada em alguns protocolos de tratamento mais e outros menos. Mas o que é importante é que, de uma maneira geral, mesmo que sejam pouco afetadas em alguns tipos de tratamentos, a necessidade de as pessoas se conscientizarem sobre a higiene das mãos é fundamental, porque é o maior risco que existe quando você não faz uma boa higiene e, por exemplo, vai se alimentar ou sai do banheiro e não lava adequadamente as mãos. E aqui eu e o Rodrigo vamos mencionar qual é a melhor, eh, as principais maneiras como nós precisamos higienizar as mãos, né. Não é simplesmente passar uma aguinha e sair desse local, ou a lavagem dos alimentos, o quanto isso é importante para que a gente tenha controle de infecção. Então, Rodrigo, esse conceito, né, e a prevenção de infecção, tanto em casa como dentro do hospital, você já deve ter recebido muitos pacientes que chegaram, por exemplo, num quadro de febre e chegaram infectados. A maior parte, isso é científico, das pessoas que têm algum tipo de infecção, é porque essa infecção foi passada de um local para outro e nós nos preocupamos com a população que anda de transporte público, frequenta locais muitas vezes aglomerados, come em restaurantes, alimentos que nem sempre são bem lavados e higienizados na sua casa. Rodrigo, você gostaria um pouquinho então de mencionar como é a melhor forma de se higienizar as mãos? Vamos lá, né, Daniele. Eh, toda infecção traz um prejuízo à saúde, né, da pessoa infectada, um atraso em determinado momento do tratamento, se assim a pessoa estiver tratando, e no paciente oncológico tem uma imunidade mais baixa, e nós sabemos, né, decorrente do próprio tratamento, pode ser muito mais suscetível a ter, infecções por bactérias que estão ali procurando o momento oportuno, né, de aparecerem. E nós sabemos que uma das formas mais simples e mais baratas de se prevenir, né, e consequentemente tão eficaz de se prevenir infecções são, os cuidados com a higiene. Então a lavagem das mãos, ela entra como uma meta internacional, né, nesse quesito prevenção de infecção. Então é muito importante que todos nós, né, tenhamos uma higienização, né, rotineira, mas principalmente quem está passando por um momento de tratamento, quem tem contato com essa pessoa que está no momento de tratamento, ela precisa também ter a consciência de que a lavagem das mãos pode prevenir, infecções que vão atrasar o todo o tratamento, vão prejudicar todo um planejamento que foi feito para essa pessoa que está doente nesse momento. Então, a técnica de lavagem das mãos é simples,
eh, dura aí 1 minuto, em 1 minuto você pode prevenir dias, né, de ambiente, mas e qual momento eu lavo com água e sabão e qual momento eu utilizo o álcool a 70? Essa é a dúvida. Ah, se eu tenho álcool, eu não preciso lavar com água e sabão. Então, vamos lá, né. Todas as vezes que apresentar algum tipo de sujidade, né, ou muita oleosidade, nós precisamos lavar com água e sabão. Todas as vezes que apresentar algo visível ou que nós manipulamos alguma coisa que de fato nós sabemos que tem contaminação, aí nós precisamos higienizar com água e sabão, né. Nós vamos entrar numa área aqui da biologia, mas é fato que algumas bactérias elas esporulam, né, elas ficam ali escondidinhas e essas bactérias elas não conseguem ser eliminadas pelo álcool, nós precisamos higienizar com água e sabão para conseguir eliminar esse tipo de bactéria. Mas o álcool 70 é muito importante, porque ela tem uma eficácia de combater essa bactéria e muitas vezes é mais rápido, né. A técnica diz que nós demoramos aí cerca de 40 a 60 segundos com a lavagem de água e sabão. Mas a lavagem de álcool 70, ela pode demorar de 30 segundos ali, de 20 segundos a 40 segundos, então diminui o tempo. Então, muitas vezes para quem está, fazendo algum procedimento ou, entrando ali num quarto para visitar o doente, ele tem lá os dispensers de álcool, né, com mais fácil acesso do que água e sabão, então ele vai conseguir fazer uma higiene mais rápido, né, do que se ele parar todas as vezes e for higienizar com a água e sabão. Então, basicamente, a diferença é essa. E a técnica, pra fazer a lavagem é a mesma, né, de tanto de água com sabão como do álcool 70. Então a gente pode demonstrar aqui como que a gente faz essa técnica aí, né. Olha que cai na prova isso, né. Exatamente. Vamos lá, quer fazer? Vamos lá então? Então, ó, É primeiro simples, é simples e o Rodrigo vai demonstrar, então, e nós só estamos fazendo uma comparação da água e sabão, da diferença, né, da água e sabão para o álcool gel, porque ambas, limpezas e antisepsia são necessárias em momentos de diferentes até. Se a mão tiver visivelmente suja ou muito oleosa, então só relembrando, é necessário água e sabão. Se as mãos em contatos diferentes com produtos, com equipamentos, com o próprio celular, e não tiver visivelmente sujas, aí você pode utilizar álcool em gel, tanto para a visita de alguém dentro do hospital, como dentro da sua casa e como dentro da sua bolsa, porque você deve, principalmente em transporte público ou quando a gente vai utilizar a maquininha de cartão, por exemplo, ou pegar no dinheiro, em vários momentos a gente não percebe porque às vezes não é visível, mas a mão fica contaminada e em todo momento a gente toca no celular, por exemplo. Então, é necessário em que em vários momentos a gente possa fazer uma limpeza adequada. Vamos lá, Rodrigo. vamos lá, então o primeiro passo é tirar o adorno. Então, tirar os adornos, porque senão
pode haver algum acúmulo de sujeira ou a bactéria conseguir achar um espacinho ali e ficar escondida de todo o processo, né. Então, vamos ensaboar as mãos, e aí começa o nosso passo. Então, nós vamos flexionar a palma da mão, palma com palma, né, sempre deixando os dedos aqui, né, a gente chama de os interdígitos aqui, né, então, palma com palma, as mãos ou com álcool a 70 ou com água e sabão, e aí nós vamos para o dorso da mão. Só afasta um pouquinho, Rodrigo, para que todo mundo te veja. Isso. Aí, Eu vou demonstrando também, tá? Porque 2 pessoas é melhor que uma, até para a gente poder demonstrar. dá um dorso da mão, interdígitos, né? Aí, todo mundo. Então, aí, em seguida, nós vamos flexionar agora as pontas dos dedos, né, na palma da mão. Pode deixar nenhuma bactéria aí escondida. Flexionou com um lado, a gente troca para o outro lado. E isso faz a limpeza das unhas também, né? As unhas É também, super verdade. importante manter as unhas aparadas. Aí fala, ó, acabou ainda? Não, vamos lavar os polegares. Sempre friccionando. Vocês estão acompanhando, né? Isso é super importante, gente. E aí, do jeito que está aqui, nós friccionamos o punho. E aí, enxaguar bem. E tá Olha, acho que limpo. demoramos aí 1 minuto, hein, fazendo o procedimento. Ó, mãos limpas. Você está pronto para ter o contato aí com o seu ente querido que você foi visitar e de uma maneira Para segura, né? higienizar, para se alimentar, para higienizar os alimentos, depois de contato com outras pessoas, cumprimentos. Muitas pessoas vêm e cumprimentam, né? A gente com o toque das mãos. Saiba que é importante que nesses vários momentos você faça a higiene logo depois desses contatos. Isso é super importante, né? É, esses são super importantes e agora a gente já vai falar sobre um tema que são os catéteres ou os acessos na veia que o técnico de enfermagem ou o enfermeiro pegam exatamente esses catéteres para infundir as medicações, seja quimioterapia ou outros tipos de remédio. Antes de tocar nesses itens, mesmo que estejam protegidos, é necessário que você esteja com a mão higienizada. Então, isso é super importante, para justamente não correr o risco de se contaminar e evitar uma infecção na sua corrente sanguínea, quer dizer, trazendo um risco maior de complicação e que pode te provocar, se caso você tenha uma infecção, um quadro de febre, um caso mais grave considerado na oncologia, né? Então, assim, qual é a diferença? Nem todas as pessoas têm acesso a implantar um catéter central e não é também indicado necessariamente para todas as pessoas o catéter central. Existe mais de um tipo de catéter. O que foi divulgado ontem, que é o catéter totalmente implantado, que fica embaixo da pele do subcutâneo, seja no tórax ou em outro local no braço, na região da perna, que pode acontecer a necessidade de implantar em outros locais, ou seja num catéter
externo, que fica na parte interna do braço, então existe o portocate, existe o catéter tipo PIC ou midline, existe o catéter que o médico coloca aqui nessa região do pescoço, que é o catéter AVO também, né? Totalmente, ele fica uma parte externa, né? Exteriorizado, e o catéter periférico, que é aquele que o médico, o técnico de enfermagem, o enfermeiro funcionam na veia justamente para poder você ter acesso a poder receber o medicamento, tá? Então, a gente está vendo que tem mensagens também, desculpa, estou vendo que tem mensagens super importantes, né, é, de, da importância da nossa conscientização das pessoas, isso é super legal. E quanto mais vocês puderem é, compartilhar o link aqui, né, do Navegando contra o Câncer com outras pessoas e familiares, amigos. Muitas pessoas precisam dessas orientações que não são divulgadas em todos os lugares, não, para os pacientes e familiares. Eu peço que vocês compartilhem o nosso perfil e divulguem essa live, esse momento que nós estamos fazendo do podcast, do Navecast, que está sendo tão importante para todas as pessoas aqui, e nós temos várias contribuições, tá? Então, os catéteres, eles não necessariamente são indicados para todas as pessoas, por quê? Porque depende do tipo de tratamento que você vai realizar e depende do tipo de quimioterapia que será indicada pelo médico. Existem várias classificações desses remédios, então existem os remédios que são mais agressivos para as veias e outros remédios que não necessariamente são tão agressivos assim, e que se você tiver um bom acesso venoso, boas veias, dá para, com segurança, ser funcionado e receber, então, por esse meio que é mais fácil. O catéter central precisa ser implantado no centro cirúrgico. Por mais simples que seja o procedimento, é mais rigoroso. E mais, claro, tem que ter um planejamento para se implantar esse catéter, e quem implanta é um médico. Já funcionar a veia é como se nós fôssemos colher um exame de sangue e o técnico de enfermagem ou a enfermeira vão colocar um dispositivo no braço, como se fosse fazer a coleta, mas vai deixar aquele dispositivo lá para poder ser infundido a quimioterapia, soro e outras medicações também, tá? E para isso existem vários cuidados. E o cuidado principal, além da higiene das mãos, o Rodrigo também vai mencionar, é, como eu mencionei, né, as diferenças entre esses dispositivos. Para se manipular um dispositivo, para funcionar uma veia, existem vários critérios e vários cuidados. Rodrigo, agora vai ser com você, tanto o manuseio, né? Como é que é a melhor forma de manipular, de mexer, de tocar num catéter e a punção dele, né? Como que é feito isso? E existem critérios para isso que vocês utilizam com parâmetros também internacionais? Sim, sim. Daniela, é tão importante trazer luz para esse assunto, porque as dúvidas são bem frequentes, né? Nós nos deparamos com pessoas que têm dúvida em relação a ter um catéter central, não ter um catéter, um portocate que dura por 5 anos, né? Ele é totalmente implantável, é protegido pelo próprio organismo, então é um catéter bem seguro, né? E muitas vezes gera insegurança na pessoa que não conhece, é por desconhecimento mesmo, né? Então, nós temos visto aí algumas pessoas com essa insegurança. E a orientação com relação a esse catéter é sempre que as manutenções devem ser feitas. Algumas instituições preconizam a manutenção a cada 2 meses, outras cada um mês, mas, enfim, essas manutenções elas precisam ser feitas para segurança.
né, e que esse catéter possa continuar sendo utilizado e ter a duração de 5 anos, como é previsto, né. Mas aí, estamos começando um tratamento e aí temos lá ainda todas essas dúvidas, essas questões, então nós vamos para o periférico, que é o de sempre, né, é o famoso, acesso periférico, é o puncionar a veia, é pegar a veia, né. Então, quando nós nos deparamos com essa situação, então cabe a avaliação, né. Normalmente nós olhamos, o antebraço, que é o primeiro local que nós pensamos, né. Por quê? Porque um acesso venoso no antebraço, né, ele, além de ser melhor para fixar, ele foge das articulações, e fugindo das articulações, onde essa pessoa pode dobrar, né, dobrar o braço ou dobrar o punho, ele vai ser fixado de uma maneira que vai ter segurança para todo profissional que for administrar algum medicamento, que for utilizar, eh, depois para poder fazer a manutenção. A manutenção que eu falo é sempre uma lavagem com soro fisiológico para não obstruir o catéter, né. Se a gente deixa por um período além das 6 horas, sem fazer uma manutenção nesse catéter, a gente pode ter uma obstrução. Então, um catéter que pode durar por 72 horas, se não houver a manutenção correta, nós temos aí que retirá-lo e funcionar outro acesso, e aí aonde muita gente também sofre, porque pode ser que tenha aí o já pouca rede venosa para ser utilizada, né, e aí se perde esse acesso aí que talvez esteja bem fixado no antebraço, então acaba gerando um transtorno. Então é muito importante que o paciente, né, o acompanhante tenha, essa sensibilidade de olhar e falar: "Opa, esse catéter aqui está com um curativo bem limpo, está seco, tá íntegro, não tá descolando, né, a gente, já há algum tempo utiliza daqueles filmes, e a gente fala que é o filme da maionese, né, para proteger esse catéter para a pessoa tomar banho, né, que é tão importante. Parece na verdade é uma medida simples, né, não é que parece, é simples mesmo, mas é tão importante para manter para manter um livre de infecção esse catéter, porque nós temos ali, né, na inserção de um catéter, uma porta aberta. Quanto maior for a prevenção, mais eficácia nós vamos ter no controle de infecção, né? Então é muito importante isso. Então, se o curativo desse catéter tiver úmido, sujo, soltando, nós precisamos trocar isso imediatamente. E para quem está no período de internação, eh, acho que agora as películas mais novas, elas já vêm até com lugar para se colocar a data que foi puncionado aquele catéter, para que a equipe de enfermagem controle, né. Tem instituições que preconizam 72 horas, outras 96, né, isso depende de cada instituição, porque cada instituição tem uma forma de manejo, mas que precisa ser acompanhado. E todas as vezes que esse catéter for usado, é preciso fazer a desinfecção com álcool a 70%, né, alguns lugares já se usa uma tampinha que tem o álcool dentro da tampinha, em outros lugares usa só aquele suave de álcool, e se não há, né, nenhum desses materiais, pode ser o álcool 70 com algodãozinho, como já fizemos lá atrás, e também ajuda muito na prevenção de infecção, visto que como eu já disse lá no começo, o prejuízo é muito grande, né, de um tratamento de infecção, principalmente quando você tem uma porta de entrada aí que está tão suscetível a essas coisas, né. Exatamente. Então, assim, são cuidados necessários tanto para quem utiliza um acesso pela veia, como para quem tem um catéter que está lá funcionado. Seja numa unidade de internação, que você mencionou a durabilidade, o acesso, ele tem que ser trocado a cada 72 horas. Ou se for um portocate, por exemplo, uma quimioterapia rápida,
O enfermeiro vai funcionar o portocate, vai fazer toda a limpeza, isso quem faz é somente o enfermeiro, é exclusivo do profissional, mas vai fazer toda a limpeza. É necessário que tenha uma descontaminação e um processo na pele, justamente para evitar que algum micro-organismo penetre naquela região. Por quê? Porque o portocate, por exemplo, é um catéter colocado geralmente nessa região do tórax, só que a extensão dele alcança lá até a pontinha do coração. Então, se migra algum micro-organismo de lá e contaminou, porque de repente não higienizou as mãos, ou porque o próprio paciente contaminou sem a higiene depois de funcionado, essa bactéria ou esse micro-organismo vai alcançar o seu coração e vai trazer uma série de complicações. Então, para o manuseio, né, para a gente poder manipular o catéter e para poder manipular mesmo um dispositivo simples na veia, é necessário que tudo que seja um risco de infecção e sangramento seja bem protegido. Por isso que você, né, Rodrigo, mencionou a necessidade de um curativo sobre essa punção. Só que as instituições, os hospitais, as clínicas utilizam produtos diferentes. Existem vários. Desculpe, nós tivemos um probleminha técnico, caiu, mas já voltamos. E eu estava falando das proteções de curativo em cima do dispositivo. Então, cada instituição trabalha diferente um local do outro, e nós precisamos informar que é necessário proteger exatamente o local que foi picado ali, seja no catéter periférico, ou seja nesse catéter central, ou no pique mesmo, que é o outro catéter que fica no braço. Se essa região onde está inserido o dispositivo estiver descoberta, é necessário trocar o curativo. Então, a durabilidade desse curativo, dependendo da necessidade, né? De ficar mais tempo ou menos tempo, se você estiver internado, ou se você for ao ambulatório só receber a quimioterapia e for embora para sua casa, o catéter também vai ser retirado. A agulha, na verdade, que funciona, o catéter vai ser retirada, não o catéter, porque ele dura muitos anos, ou o catéter PIC, a manutenção dele também deve ser realizada toda semana. O que é importante vocês lembrarem é que existe uma necessidade de cuidado e manutenção. Quem faz o cuidado e a manutenção não é o paciente e nem o familiar, e sim um profissional técnico de enfermagem ou enfermeiro. Somente essas pessoas são capacitadas para cuidar de um dispositivo desses. O dispositivo que é o catéter central, que é o que vai a pontinha dele lá no coração, somente os enfermeiros podem funcionar, colocar a agulha e tirar a agulha. Os técnicos de enfermagem, eles têm autonomia para funcionar e cuidar dos catéteres que vão nas veias, tá? Existem vários tipos de agulhas diferentes, existem vários tipos de curativos diferentes, porém é importante lembrar que uma boa higiene e uma boa antisepsia, que elimina os micro-organismos que vão fazer parte desse processo, sejam eliminados com produtos também adequados. No caso, álcool em gel, ou álcool em gel, na verdade, não, o suave de álcool, né, o álcool 70% para higienizar a pele, e o álcool em gel nas mãos, e os suaves, que são, hoje a gente está num local de referência, né, Rodrigo? Mas pode ser álcool, a gás embebida no Sim. álcool. Então, existem várias maneiras em hospitais diferentes e clínicas diferentes, e a gente usa um sachêzinho que já sai o álcool lá, com uma espécie de gaze pequenininha. Mas não está errado se você utilizar uma gaze com álcool e fizer essa higiene também, tá? Essa antisepsia. Então,
A periodicidade dos curativos, elas são variáveis, a periodicidade de funcionar, de manter a punção do catéter é variável, de acordo com a sua necessidade, e também da validade desse tipo de curativo para evitar infecções, tá? É Então, verdade. e o que fazer em caso, se você perceber que está inchado, que tem alguma secreção, que está dolorido, que está vermelho, por exemplo, Rodrigo? Isso, é exatamente esse ponto, né, que nós precisamos que o nosso paciente ou quem esteja recebendo nos ajude, né? Em qual momento eu devo ligar o sinal de alerta, chamar ajuda, é extremamente importante. Então, no momento em que uma infusão estiver causando dor, é necessário chamar ajuda. Se houver dor na região do catéter ou próximo do catéter, né, nós costumamos dizer assim, que se sente um geladinho no braço, opa, geladinho no braço tá normal, né, que normalmente a infusão tá mais fria do que o sangue no corpo, então sentiu geladinho, tá tudo certo. Agora, se sentiu dor, como uma fisgada, uma dor forte, é necessário que essa infusão, qualquer que seja o medicamento, seja interrompida, né, imediatamente. Se houver edema, inchaço, que a região não esteja sensível para a dor, mas se houver a percepção de um inchaço naquele local, é preciso avisar, comunicar imediatamente a equipe que está prestando atendimento para interromper e passar por uma avaliação. Outra coisa que pode chamar atenção também é a vermelhidão, né? Não doeu, não inchou, mas começou a ficar vermelho. Então, a vermelhidão pode indicar outras coisas, não só uma inflamação, mas pode ser uma alergia, né? Um processo alérgico. Então, é necessário também ligar o sinal de alerta quando haver a vermelhidão. Ou fica muito quente aquela região onde está inserido o catéter. Se percebeu que a temperatura ali aumentou, ficou quente, outro sinal de alerta. E a gente chama a flebite. Esses dias foi até uma pergunta do passo a repasso. O que que é uma flebite? E o pessoal não soube responder, né? Flebite é uma inflamação da veia, inflamação dos vasos sanguíneos, né? Então, ela pode ter todas essas características que nós já falamos, mas também ela pode endurecer aquele vaso sanguíneo. Então, quem já viu isso, parece um cordão, aquela veia fica mais escurecida, né? E demonstrada na pele, assim como um cordão mesmo. Aí, isso é um sinal de flebite. Aí é um caso um pouquinho mais grave, que precisa ser acompanhado por profissionais médicos, né? E exigem um tratamento com maior cuidado. E outra preocupação, principalmente da equipe, né, com o extravasamento ou infiltração de medicação, que é quando ocorre o rompimento desse vaso, e aí pode haver todas essas coisas que eu falei anteriormente: dor, inchaço, vermelhidão, o calor e o endurecimento desse vaso sanguíneo. Por isso que é muito importante a gente contar com o acompanhante que está ali diretamente com o doente e a própria pessoa que está recebendo o tratamento, observar isso para atenuar, né, possíveis consequências que podem haver depois de uma infiltração de medicação, uma flebite mais severa, então é possível sim, mas nós precisamos da ajuda aí de quem está ali, né, quem está recebendo a medicação, quem está ali ao lado da pessoa que está recebendo a medicação, com esses cuidados aí, vocês podem ajudar a equipe também a fazer essa prevenção. É necessário, né? O autocuidado, a observação e a comunicação com a equipe de saúde que está cuidando de você, mas também jogando aqui para o nosso lado da importância de todo o trabalho que nós temos desenvolvido dentro do Navegando contra o Câncer. São conteúdos digitais que nós criamos e estamos cada vez mais, né, gravando novos conteúdos, novos episódios, para justamente disseminar a informação daquilo que é necessário que vocês saibam.
esse é uma forma de curso digital que está dentro de uma plataforma da Hotmart. Fala, meu Deus, o que que é isso? Nada mais é do que um curso focado para os pacientes e familiares, numa linguagem simples, com vários e vários conteúdos formados pela equipe multidisciplinar. Então, tem os meus conteúdos como enfermeira navegadora em oncologia, na qual eu faço também a interface, a ligação com os demais profissionais da área de saúde, tanto quanto, né, com médicos, com a instituição, com os próprios pacientes, com familiares. Nós guiamos essa jornada justamente pensando na sua segurança. Os conteúdos do Navegando contra o Câncer, nós somos em 14 profissionais, então tem eu como enfermeira, o Rodrigo, técnico de enfermagem, tem dentista, tem fisioterapeuta, tem médico, tem nutricionista, então tem fisioterapeuta, fonoaudiólogo, é uma equipe com mais duas advogadas para te ajudar em todos os aspectos, tanto clínicos como burocráticos, porque muitas dúvidas surgem assim que você, na verdade, suspeita do diagnóstico de câncer e descobre o diagnóstico de câncer. São várias informações, é uma área muito complexa e não é justo que você saia caçando informação no Google e na internet, informações que não são necessariamente verdadeiras. Tem muita informação falsa, tem muita informação que, na verdade, não são feitas por especialistas na área que seguem de fato a ciência. Tem muitas pessoas que já passaram pelo diagnóstico de câncer, mas nós sabemos que disseminam também informações não verdadeiras. Então, tem que tomar muito cuidado e por isso que nós criamos o Navegando contra o Câncer, que é o único produto digital que tem focado aos pacientes e familiares oncológicos e é um preço super acessível. Então, as pessoas conseguem adquirir como, né, esses conteúdos que são super importantes. São 12 parcelas de R$ 42, praticamente, é esse o valor, e o link fica na bio da nossa página oficial do Navegando contra o Câncer, e fica fácil de você adquirir assim esses conteúdos na qual você pode assistir em qualquer lugar, em qualquer momento. Não necessariamente você precisa ter acesso ao serviço em que nós trabalhamos, porque nós gravamos tudo isso com muito carinho para te fornecer esse material de excelência, tá? Nós somos bastante preocupados com a qualidade daquilo que nós informamos, porque nós temos muita experiência, então, nessa área, e o valor é muito acessível, contando com tantos profissionais e com a nossa expertise. Eu espero muito que vocês possam adquirir, está num preço promocional, justamente porque nós estamos na fase inicial do curso, e quanto mais completo, depois a gente vai oferecer agora, né, principalmente para quem está aqui, essa oferta especial para vocês. Então, eu espero que vocês possam também compartilhar, porque todos que estão aqui nos acompanhando conhecem ou são pacientes ou conhecem alguém que teve um diagnóstico de câncer ou está descobrindo. A estatística está aí para nos mostrar que a taxa, a quantidade de descobertas do diagnóstico de câncer, infelizmente, é altíssima. Então, esses dados nos trazem essa realidade. Nós precisamos nos conectar também com informações mais valiosas e mais precisas para que a gente possa nos cuidar, né? Então, a gente pode apoiar alguém recebendo informação e também adquirir o nosso próprio conhecimento para que a gente tenha segurança e possa cobrar também o melhor cuidado da equipe de saúde que nos presta esse tipo de serviço, não é, Rodrigo? É verdade, Dani. É uma mensagem aqui para o nosso pessoal que segue, que estão nos assistindo, né? A nossa vida, ela é pautada nos cuidados. Quando nascemos, somos cuidados por alguém.
quando fomos crianças, fomos cuidados por alguém. E aí, quando chegamos à fase adulta, nós costumamos cuidar. Só que nós não conseguimos prever o que que vai acontecer durante a caminhada da vida. E numa dessa jornada, nós podemos nos encontrar em uma situação que nós precisaremos ser cuidados, ou que já tem pessoas que precisam ser cuidadas. Então, vou deixar uma mensagem aqui que você permita-se ser cuidado. E esse cuidado precisa ser um cuidado seguro e começa pela informação. Então, acho que esse é o nosso maior propósito e objetivo aqui no Navegando contra o Câncer. É isso, eu agradeço demais a presença de todos vocês, agradeço você, Rodrigo. Nos siga nas redes sociais, compartilhe o nosso link, porque alguém você vai conseguir beneficiar com certeza entrando nos nossos conteúdos e adquirindo informação valiosa para quem descobriu o diagnóstico e está enfrentando essa jornada com tantas vezes sofrimento, sendo que poderia utilizar de várias estratégias para minimizar complicações. Isso é comprovado, né? Quanto mais informação, melhor vai ser para vocês também. Eu agradeço demais a presença de todos. Mande dúvidas que nós vamos responder, comentários, espero que tenham gostado. E nós, na próxima semana, estaremos juntos de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tô ouvindo, Diego. Ô, Diego, nunca fiz essas coisas não, hein?